José manda que todos saíssem da sala e ele ficou só com seus irmãos e ele se despiu. Por que ele se despiu? Ele ficou nu diante dos seus irmãos, simbolizando duas coisas. Querido, querida, olha aí, Odimário Teixeira, de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância do perdão para que a gente cresça, para que a gente alcance os nossos objetivos, para que a gente destrave aquilo que está no reino, no mundo do Espírito, preparado para todos nós e que muitas das vezes a gente não recebe por falta de perdão, tá bom? Desde já eu quero te pedir que curta, compartilhe, divulgue esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não faz parte dele, porque você vai ser tremendamente abençoado com essa mensagem, tá bom? Então vai rodar uma vinheta muito rápido e logo sem delongas vem a mensagem. Então vamos lá para a mensagem de hoje, a mensagem dessa semana. Como crescer, como enriquecer, como prosperar, como se tornar grande através do perdão, através da prática do perdão. Primeira coisa que eu gostaria que você observasse é a oração que o Senhor Jesus Cristo, a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Quando ele diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito tua vontade aqui na terra como nos céus. E aí o Senhor Jesus Cristo fala algo interessante. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Observe esse trecho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Primeiro, Jesus invoca a Deus, pede a Deus, para que venha o reino dele, seja feito a vontade dele, de Deus, aqui na terra como nos céus. E a gente precisa observar na palavra de Deus alguns elementos que tem aqui na terra e que também tem nos céus. Por exemplo, no livro de Apocalipse a Bíblia fala de ruas de ouro. Isso quer dizer que no céu tem ouro, aqui na terra tem ouro, no céu também tem cristal. Cristal é uma substância valiosa e no céu tem cristal. No céu tem vegetais? Provavelmente tem vegetais, porque João, lá em Apocalipse, quando viu aquelas pessoas que estavam vindo da grande tribulação, vestido de roupa branca, salpicada de sangue, nas suas mãos estavam palmeiras, e palmeiras é um vegetal. Provavelmente deva haver diversos tipos de vegetais. Mas também no céu existem diversas coisas que a gente não sabe, que a gente não conhece. O apóstolo Paulo, que esteve no céu, Paulo foi arrebatado e foi ao céu. Isso é estudo para uma outra oportunidade. Mas Paulo declara que não chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou. E inúmeras, infindáveis são as riquezas do Senhor. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia fala: minha é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Jeová Tzvot. Quando Deus está falando isso, ele está falando da terra, da provisão para a terra. Ele estava falando na época da provisão para o templo de Israel, que estava passando por dificuldades. E o Senhor declara: minha é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo vem e diz e declara que nós somos o templo do Espírito Santo. Fazendo um paralelo entre as afirmações do profeta Ageu e da declaração do apóstolo Paulo, nós entendemos que Deus supre todas as nossas necessidades com a riqueza que ele tem na glória. Na glória, conforme está escrito em Filipenses 4:19. Aí nós entendemos que Deus tem ouro e tem prata para suprir nossas necessidades. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus aqui na terra. Pois bem, toda essa introdução para nós entrarmos na história de Yosef ben Mitzrayim. Quem seria Yosef ben Mitzrayim? Seria José no Egito. Foi isso que eu falei na língua hebraica. José no Egito. Ali ele cresceu. Ali ele prosperou. O interessante é que na oração intercessória, Jesus fez uma oração para todos nós, no livro de João, no capítulo 17, quando ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E ele declara várias outras coisas. E uma das coisas que me chama a atenção foi que Jesus diz o seguinte: faze-os um, como eu e tu somos um. Jesus estava dizendo que nós podemos ser um com Deus também. Isso quer dizer que o reino de Deus pode vir até nossas vidas e nós vivermos aqui na terra aquilo que existe no reino de Deus, que é um reino de prosperidade. Uma outra coisa interessante é quando Jesus diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. E voltando para José, José estava no Egito, que simboliza o mundo, que simboliza um reino que não é o reino de Deus. Não estou dizendo que o Egito não pertence a Deus, não é nada disso. Eu estou falando de simbologia e eu estou falando dessa interpretação que nós estamos tendo pontualmente falando agora, ok? Mas com relação à história de José, a gente precisa pegar desde o início para a gente ter um entendimento de como Deus honrou e abençoou José. Como Deus levou José aos lugares mais altos que poderia haver naquela época. E quiçá nos dias de hoje, isso pode vir a acontecer contigo. Amém? Primeiro fato, está no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 2, onde a Bíblia fala que José, junto com os seus irmãos, apacentava as ovelhas de Jacó, seu pai. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Quando José levava a má fama dos seus irmãos para o seu pai. Isso irritava tremendamente os seus irmãos. Imagine só você trabalhar em uma empresa, em um grupo de 15, 20 funcionários, onde tem um que fica observando o que os outros estão fazendo de errado, ir até os donos da empresa e ficar falando mal de todo mundo. Era assim que José fazia. Aí a gente percebe que no início, no princípio, Bereshit, no princípio, José, princípio da história de José, José não era tão bonzinho assim, podemos dizer. Era uma pessoa muito vaidosa. Todas as revelações que ele teve, ele falava com sentimento de grandeza, com sentimento de superioridade. Ninguém suporta pessoas assim. Quando a gente observa e a gente lê de forma geral a história de Yosef, a história de José, a gente tem os irmãos dele simplesmente como vilões, como homens invejosos, homens raivosos, homens impiedosos que simplesmente fizeram o que fizeram. Mas por que somente com José e não com os outros irmãos? Porque José tinha essa questão desse desvio de caráter. Esse desvio de caráter que era muito nocivo para o relacionamento entre eles. Na personalidade de José logo no início, se via-se muito orgulho. José gostava muito de ostentar aquilo que ele recebia do seu pai. E Deus tinha realmente um propósito para a vida de José. Mas algumas coisas tinham que ser retiradas dessa personalidade. José tinha que entender que não era por aí que ele iria alcançar os seus objetivos. E acontece o primeiro fato na vida de José. Qual foi o primeiro fato? Ele ser vendido pelos seus irmãos. A prisão de José começou quando ele foi lançado naquele poço, quando seus irmãos no deserto fizeram isso. A partir daí ele não teve mais liberdade. Ele foi vendido para os ismaelitas. José então é vendido ao chegar no Egito para um homem por nome de Potifar. Algumas bíblias dizem que ele era eunuco, quer dizer, um homem castrado. Outras bíblias, outras traduções ele aparece como oficial. Qual é a tradução mais correta? Será que Potifar é eunuco? Eu prefiro a tradução que diz que ele era um oficial. Porque na língua original, em hebraico, no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1, a palavra que aponta é saris, e saris quer dizer oficial. Então, provavelmente, Potifar era um oficial de Faraó e tinha esposa. Os eunucos não tinham esposas, ainda que fosse apenas para mostrar a aparência. E os eunucos tinham um formato físico, a voz era fina, eles, por ter sido castrado, eles perdiam testosterona, ficava com o formato do seu corpo muito parecido com o de mulher. E na casa de Potifar, as habilidades divinas
Aquilo que Deus tinha derramado na vida de José começou a aparecer. E ele começou a chamar a atenção de Potifar para as suas grandes habilidades. Mas, diante de uma situação onde a esposa de Potifar resolve tentar José, José foge. Depois ela fala para Potifar e Potifar resolve colocar José no cárcere. Mas por que José foi para o cárcere? Provavelmente Potifar, ele sabia que José era inocente, por isso que ele mandou prender José. Porque se ele soubesse, se ele tivesse a certeza de que José não era inocente, ele mandava matar José. José era propriedade dele. Ele matava o escravo, qualquer escravo, e assim funcionava na hora que quisesse. Logo depois, José no cárcere, ele recebe 2 prisioneiros ali. José já ajudava na administração do cárcere. Todos os 2 tiveram sonhos e José interpretou os sonhos dos 2. E José pede um favor: quando você for restituído do seu cargo, estiver com o faraó, você fale dele para mim, diga que eu sou inocente e que eu estou aqui injustamente. Mas, por propósito do próprio Deus, aquele copeiro se esquece. Aí você observa, agora José tinha os seus irmãos, no qual ele deveria odiar e ter mágoa no coração. Ele teria a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, que criou uma situação, José tinha que odiá-la também. Tinha o próprio Potifar. José também tinha que odiar Potifar, porque Potifar, mesmo sabendo que sua esposa era errada, que sua esposa tinha cometido erro, resolveu encarcerá-lo. E mais quem? Mais o copeiro, que José pediu para que o copeiro se lembrasse dele, e o copeiro simplesmente esqueceu de José. Quantas pessoas para odiar? E José provavelmente veio na sua cabeça o motivo dele estar passando por todo esse processo. Aquilo que ele fazia com os seus irmãos, como ele levava para o seu pai as acusações, e a família de José, provavelmente a família de Jacó, era um inferno. Todas as vezes que eles voltavam do trabalho, provavelmente eram homens brigando, gritando, e era uma coisa terrível. Tudo por causa das intrigas e das maledicências de José. E observe tudo isso. Até o dia em que José tomou consciência de tudo isso e entendeu se ele estava passando por aquilo, foi porque ele semeou tudo aquilo no passado. Você é tudo aquilo que você semeia. A lei da semeadura é a lei mais real que existe em todo o universo. Criam-se por aí leis, os esotéricos, o isso e aquilo, ficam criando. Mas tudo que falam por aí, Jesus já falou. Inclusive eu estou gravando um vídeo, estou fazendo uma pesquisa, e eu vou fazer um vídeo, não sei se ainda esse mês, porque a pesquisa é muito longa, sobre quem criou a lei da atração, certo? Que hoje está na moda. Quem criou a lei da atração foi um homem, por nome de Yeshua HaMashiach Menat Zeret. Eu vou provar isso com a palavra de Deus, com a Bíblia, mostrando que tudo foi copiado daqui, ó. Tiraram todas essas teorias daqui, da Bíblia, e por aí vai. E isso é uma coisa muito comum nos dias atuais. De repente aparece alguém aí com voz mansinha, contando história, falando de filosofia, trazendo livros de lá da Índia, livros contendo isso, contendo aquilo e um monte de coisa. E quando a gente para ouvir o que é que o sujeito está falando, nada mais, nada menos, ele está falando das palavras de Jesus, usada de outra forma e por aí vai. É interessante, né, irmão? É muito interessante. Imagina só, você escreve um livro, você cria uma história, você cria uma doutrina, você cria pensamentos, você cria uma música, depois vem alguém, plageia e anda por aí dizendo que foi fulano, que foi Beltrano, que foi ciclano. Por exemplo, a questão da inteligência emocional. Quem criou a inteligência emocional? Quem codificou a inteligência emocional? Quem colocou no papel sobre inteligência emocional? Tá tudo aqui, ó. Inteligência emocional tá aqui. Só que existem pessoas que se apossaram desse termo, né? Quer dizer, na verdade, dos conceitos, criaram o termo inteligência emocional e andam por aí dizendo que são donos
da verdade. Quer dizer, descobriram a roda. E o Senhor Jesus, ele não é um participante do universo. Ele é o Criador do universo. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, no início, a Bíblia fala Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio, os deuses criadores. E esses deuses criadores não são deuses estranhos por aí que ficam inventando anjos e não sei o que, nada disso. São três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que justamente em Gênesis capítulo 1, a Bíblia revela a participação desses três como um só, criando todas as coisas. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, a Bíblia fala que três coisas dão testemunho lá no céu: o Pai, a palavra, que é o Senhor Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo. E esses três são um. São um. Isso é a Trindade. E nós vamos falar sobre a Trindade em outra oportunidade. Tá ok? Então, queridos, José, no momento que ele resolve perdoar, no momento em que ele resolve abrir o coração dele, Deus opera na vida dele aquilo que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi estabelecida na vida de José no momento que ele resolve perdoar. No final da história, os irmãos de José ficaram apavorados, porque Jacó, o pai de José, havia morrido. Vocês conhecem a história de José, todo mundo conhece, porque o mundo deu uma volta tremenda, houve os 7 anos de fome, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e os irmãos de José vieram até o Egito comprar mantimentos. E tem um texto interessante quando José se dar a conhecer aos seus irmãos. O que quer dizer o termo se dar a conhecer? José manda que todos saíssem da sala e ele ficou só com seus irmãos e ele se despiu. Por que ele se despiu? Ele ficou nu diante dos seus irmãos, simbolizando duas coisas. A primeira coisa, a circuncisão. José mostrou para os seus irmãos que eram circuncidados, quer dizer que ele tinha uma aliança com Deus. E a segunda coisa foi José dizendo para os seus irmãos que estava despido de toda mágoa, de todo ressentimento. E foi por isso que Deus o colocou em um lugar alto. Ok? E no livro de Gênesis capítulo 50, os seus irmãos ficaram apavorados depois que Jacó morreu, porque eles não haviam perdoado a eles mesmos. E eles achavam que José a qualquer momento ia matar tanto ele como as suas esposas e seus filhos, que José ia se vingar. Mas o que foi que José falou para todos eles? Pelo contrário, tudo que vocês estão vivendo agora, que eu estou vivendo, tudo que aconteceu, não aconteceria se o que havia passado não tivesse acontecido. Isso quer dizer que tudo está conectado, sim. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano para todos nós, e planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, eu ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus é para você nesse vídeo é essa. Aplique o teu coração a perdoar. Perdoe as pessoas que estão ao seu lado. Perdoe sua esposa, perdoe seu marido. Perdoe as pessoas nas pequenas coisas, porque foste fiel no mínimo, no muito te colocarei. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha fortalecido a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você cresça cada vez mais, seja abençoado. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, coloca aí o teu comentário, tá bom? E Deus vai te abençoar, ok? Até o próximo vídeo, se Deus permitir, e eu creio que Ele vai.